Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Terceiro dia da nossa novena Nossa Senhora do Carmo, e hoje um tema muito importante, pouco falado. Confesso para vocês que a comunidade que eu mais vejo tocar nesse assunto, muitas outras também falam. Os arautos do Evangelho, que eu muito admiro, um lugar que eu conheço verdadeiramente, que é belíssimo, os fundamentos dessa comunidade, inclusive os arautos, têm fundamento carmelita. Eles se inspiram muito no profeta Elias. Se você quiser conhecer sobre o profeta Elias, no primeiro vídeo eu conto a raiz do Monte Carmelo, né? E Elias é esse nosso orante, esse nosso patriarca, esse nosso pai do silêncio do Carmelo, aquele que fez uma grande experiência. E o assunto que nós vamos tratar hoje, os arautos tratam bastante, o reinado de Maria, eles que têm como legado espalhar a verdadeira devoção a Nossa Senhora. Eu estou aqui com o tratado e nós vamos usar o Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Maria, a palavra, após a nossa novena. Acompanha tudo. Este tema, ele vai coroar um pouquinho do que nós falamos nos 2 dias anteriores. Vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Você pode abrir em Zacarias 2, do 14 ao 17. Grita de alegria, rejubila-te, filha de Sião, pois eis que venho morar no meio de ti, oráculo do Senhor. Numerosas nações se ligarão ao Senhor naquele dia. Tornar-se-ão o meu próprio povo, e eu permanecerei no meio de ti. E reconhecerás que foi o Senhor de todo o poder que me enviou a ti. O Senhor te atribuirá Judá como seu patrimônio na Terra Santa, e outra vez elegerá Jerusalém. Silêncio toda criatura perante o Senhor, pois ele desperta e sai de sua morada santa. Reflexão. Maria Santíssima, filha de Sião, pôde rejubilar-se e alegrar-se, porque todas essas palavras guardou ela em seu coração, e as meditou dizendo: vem, ó Deus, vem, não demores, vem nos ajudar. Ó Deus, que nos destes Maria como nossa mãe intercessora em todos os momentos de nossa vida, livra-nos de todos os perigos de nosso caminho nesse mundo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração. Venha, ó Deus, em nosso auxílio, a gloriosa intercessão de Nossa Senhora do Carmo, para que subamos, pois, sob a sua proteção, subir ao monte que é Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa meditação desta quarta-feira é sobre o reinado de Maria. Afinal, o reino de Maria, ele existe ou não? Quando nós falamos, né? Venha a nós o vosso reino, nós pedimos a nosso Senhor na oração do Pai Nosso. Existe uma fé que fale muito sobre a Virgem Santíssima para nós católicos, uma fé verdadeira, os dogmas verdadeiros, tudo aquilo que a igreja acredita. Inclusive, um dos temas da nossa novena será: por que só a Igreja Católica tem essa firme devoção e confiança à Santíssima Virgem Maria? Nós estamos dentro de uma novena Nossa Senhora do Carmo. Qual o objetivo dessa novena, né? E hoje falava aqui no livro de Zacarias justamente isso, silêncio diante de Deus. Vou até pegar novamente aqui o livrinho, e ele falava isso, né? Silêncio diante de Deus, pois ele desperta e sai da sua morada santa, torna-se o meu povo e eu permanecerei no meio de ti. Então a gente vê aqui uma posição de reinado. O Senhor que permanecerá, todo aquele povo silencia diante do rei,
E nós temos em Maria essa rainha, né? Nós temos a oração Augusta, Rainha do Céu, Salve Rainha. Por que rainha? Né? Ave Maria, cheia de graça. Então, cheia de graça, uma rainha. Quem é essa rainha? Afinal, ela é rainha? Por que ela tem esse título? Bem-aventurada Virgem Maria, Rainha do Monte Carmelo. Por que ela tem esse título? Será que ela é digna? Será que Maria, ela é mesmo tudo isso? Porque assim, ela gerou Jesus, vamos olhar por uma ótica, ela gerou Jesus, né? Deus a escolheu para gerar. Jesus poderia simplesmente ter vindo à Terra, mas nós sabemos que tudo parte de uma escolha de Deus, né? O Senhor diz, faça-se a luz. Ele escolheu fazer. Faça-se o verbo. No princípio era o verbo, né? Antes de se fazer carne, no princípio era o verbo, está lá em João. E este verbo, que é a ação, eu como professora de língua portuguesa, no princípio era a ação. E a ação diz, faça-se a luz. E a luz se fez, ele escolheu. Faça-se o mar, faça-se os luzeiros. E tudo foi se fazendo, nada se retrai. Tudo se submete à voz desse verbo. E esse verbo quis se fazer carne e habitar no meio de nós. Meu Deus, que mistério! E escolheu a Virgem Maria. Eis que conceberás, nós vemos ali no primeiro dia da novena, e ela não se retrai. E depois, Nosso Senhor é assunto aos céus, acreditamos também na Assunção de Maria, não existe túmulo de Maria. Assim como alguns profetas, né, Eliseu, se não me engano agora, que também foi elevado. Como assim, rainha? Por quê? Né? E alguns acreditam no reinado de Maria. É curioso, né? São João Bosco, ele dizia assim, foi ela quem tudo fez. Então, será que São João Bosco é um herético? Um homem, assim, completamente imoral. Dom Bosco imoral, dizer que Maria tudo fez? Na verdade, quem tudo fez foi Deus. O verbo é Deus. Como que Maria fez tudo ali, se na verdade o verbo é Deus e é Deus quem faz? Nós vemos uma preciosidade na vida dos santos. Veja só, da mesma forma que Deus, aquele verbo criador, se submete a uma mulher para vir à terra, todos os santos se submetem a ela para ir a Deus. Isso aqui é para escrever com o próprio sangue na nossa alma. Foi ela quem tudo fez, é uma das frases principais de Dom Bosco, né? A Virgem auxílio dos cristãos. Foi ela quem tudo fez, ela guiou todas as obras para que todas as obras tivessem a presença e a potência de Deus. Então, o que é o reinado de Maria? Vamos ler. A alma da Virgem Maria, ela é transmitida para que você glorifique ao Senhor, né? Meu querido irmão, isso nos diz São Luís. Quando virá esse tempo feliz, esse século, esse reinado de Maria, no qual incontáveis almas eleitas e conquistadas para o Altíssimo, por Maria, se perderão em si mesmas no abismo do seu interior e se tornarão reproduções vivas de Maria para amar e glorificar a Jesus. Então, o que é o século de Maria? Ele existe. A Virgem Santíssima, em uma das suas principais aparições em Fátima, ela disse: por fim, o meu imaculado coração triunfará. Diante de tantos erros, diante de tanta apostasia, por fim, o meu imaculado coração triunfará. A Virgem Santíssima, ela falou das situações da Rússia, de tantos erros, de tantos pecados, de tanta perca de fé, até mesmo do clero, até mesmo de religiosos, o clero que leva muitas vezes almas a se perderem. Nós sabemos, temos consciência, é triste, mas por fim se elevarão almas que se entregarão de tal modo à Santíssima Virgem, que irão rezar com gosto o Santo Rosário, que irão trazer verdadeiramente com compromisso o escapulário. Eu me comprometo a servir a Nosso Senhor com a alma de Maria, porque ela disse no cântico, quando Isabel a sauda: cumulou de bens os famintos, despediu os ricos de mãos vazias, conforme prometera aos nossos pais. Doravante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Que temos as bem-aventuranças ali no livro de Mateus, Nosso Senhor nos traz
Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os justos, bem-aventurados os pacíficos. Nossa Senhora foi a maestria da bem-aventurança. Ela viveu como criatura todas essas virtudes. E qual é o reino de Maria? Que a alma de Maria esteja em cada um de nós para cada um glorificar a Deus. E que esse espírito de Maria esteja para exultar. O espírito dela é um espírito de exultação. Então, como assim? Agora é uma reencarnação? A gente vai reencarnar com o espírito de Maria? Não. A fé, a comunhão dos santos, né? Quando nós estamos aqui fazendo esta novena, nós estamos nos entregando a alguém, nos entregando na fé, para que a Santíssima Virgem seja esse nosso auxílio, assim como Dom Bosco trazia o auxílio dos cristãos. E neste momento da oração, né, nós terminamos aqui. Venha, ó Deus, em nosso auxílio, a gloriosa intercessão de Nossa Senhora do Carmo. E nós sabemos, se você não sabe, Nossa Senhora do Carmo, ela também apareceu nas aparições de Fátima, que duraram meses, né? As aparições de Fátima não foi uma aparição, foram várias, de maio a outubro, né? Então, em maio, Nossa Senhora estabeleceu ali o seu dia, foi estabelecido pela igreja, né? Mas foram vários meses de aparição. E o que nós podemos ter para nós? Eu preciso saber louvar a Deus com aqueles que verdadeiramente louvaram. E se eu tenho a graça de ter essa bondosa mãe que acolhe com pura caridade, tudo que nós lhe damos como depósito, ela oferta de modo maestria a Deus. De modo em maestria. Aquilo que eu não sei ofertar, ela sabe ofertar. Ela sabe falar com Deus melhor do que eu. Na minha impureza, Maria tem essa pureza. Se Deus quis vir a nós por Maria, quem sou eu para querer no meu orgulho achar que eu posso? Imagina só, o nome disso é presunção, orgulho, soberba, o espírito de Satanás, que acha que pode fazer tudo por si só. Agora Maria, ela se submete. E quando nós usamos o véu, o uso do véu, que nós resgatamos verdadeiramente na Flor de Lis, é justamente esse vestir-se, né? Eu coloco um véu sobre mim para que a minha alma se submeta a Deus. Essa é a verdade. O que é mais bonito que isso? De você reconhecer a sua pequenez. Ela diz aqui, ele depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. A humilde é ela, que não se reconhecia grande. E ela é elevada rainha, né? Então, veja só o que São Bernardo também nos diz. Em termos formais, para nos incentivar a essa prática. Quando ela sustenta, você não cai. Quando ela protege, não lhe causa medo. Quando a conduz, você não fica cansado. Quando ela está a seu favor, você desembarca ao porto da salvação. O que é o porto da salvação? A glória eterna, as virtudes. Então, quando a Santíssima Virgem conduz uma alma, seja na recitação do terço, na meditação básica da sua vida, imagina se todos os dias nós rezássemos com Magnífica. Que graça que seria! A minha alma engrandece o Senhor. A sua alma engrandeceria o Senhor. O reino de Maria é justamente um reino que eleva a Deus. O reino de Maria é justamente uma geração de almas que, entregando-se à Santíssima Virgem, como nós, carmelitas, proclamamos, ela é a bem-aventurada Senhora do Monte Carmelo, aquela que trouxe a nós um sinal de predileção quando a ordem estava a se findar. Ela entrega a São Estoque, eis o sinal de predileção. Quem morrer com escapulário não padecerá o fogo eterno. Mas claramente tem ali as suas devidas, né, cautelas. Então que nesta quarta-feira, que esse vídeo ele tem uma grande repercussão também. Qual é o reino de Maria? Esse império de um grande e único fim. Quando as almas estão aptas para respirar Maria. Coisas extraordinárias ocorrem nesse plano inferior. O Espírito Santo se apodera dessa alma, né? Quando nós estamos ali completamente entregues, Virgem Santíssima, Deus quis vir a mim gerado no seu ventre. Quem sou eu para querer ir por mim mesma? Eu não quero nutrir em mim essa soberba. Que eu também seja gerado na Senhora para engrandecer a Deus.
Que a minha alma, ela engrandeça a Deus tal qual a sua alma engrandeceu. É por isso que todos os santos, eles puderam dizer, né? Bendita és tu entre todas as mulheres. Quando Santa Teresa, ela assume o lugar de priora, ela coloca uma imagem de Nossa Senhora do Carmo no trono. Diz, ela é a mestra. Santa Teresa seria uma herege, idólatra de imagens? Não. Ela coloca como um sinal aquela que é a rainha, por quem Jesus veio e por quem todos os carmelitas também vão, como molde, modelo, mãe e mestra da virtude. Isso é forte, é de emocionar. Que neste terceiro dia estamos vivendo tão profunda riqueza, você possa compartilhar essa meditação, compartilhar essa novena e fazer com que muitas almas queiram ser filhas desse reino de Maria. Que nada mais é do que um triunfo do seu Imaculado Coração, para que triunfe as verdades de Nosso Senhor sobre as heresias, sobre a apostasia, sobre o pecado, que todos engrandeçam a Deus, que é a única verdade. Virgem Santíssima, glória e esplendor do Carmelo possa nos conduzir, possa nos inspirar. Feche agora os seus olhos e peça no seu coração, Virgem Santíssima, não sei qual a distância que eu estou da Senhora, eu não tenho intimidade com a Senhora, ou se você tem intimidade, mas busque agora, eis a sua oportunidade. Eu quero ter um coração mais próximo do seu, para que o meu coração esteja mais próximo de Jesus. Eu quero viver o reino de Maria. Eu quero viver, eu quero ler mais, se possível todos os dias o Magnífica. Nós, carmelitas, temos nas vésperas todos os dias o Magnífica. Todos os dias, e todos os sábados a Salve Rainha. Como é importante todos os dias pedir a alma de Maria, para louvar bem a Deus. Então, peça você, na sua alma, no seu coração, eu quero louvar a Deus com a alma de Maria, com esse impulso. Neste tempo de perca de fé, de ideologias perversas, a minha alma se conforme com a sua. Que a Virgem Santíssima nos conduza neste terceiro dia da novena. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E conta para mim nos comentários se você já ouviu algo semelhante sobre esse reinado da Virgem Santíssima.